o nosso boa noite a todos e todas, aos que estão nos ouvindo, os internautas. É com gratidão que estamos de volta a esta casa para revermos amigos e juntos refletirmos sobre o tema da noite de hoje, oportuno para este momento em que, dado as circunstâncias, todos nós passamos a refletir melhor sobre o ano que se finda, sobre o ano novo que chega. É natural, nesse momento, fazermos reflexões, e dentro dessas reflexões, a necessidade de refletirmos sobre a gratidão. Então, hoje nós vamos analisar alguns aspectos importantes sobre a importância de sermos gratos, basicamente fundamentados na obra Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, mas em outras obras, no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Nós vamos fazer essa reflexão e nos lembramos de Jesus, a passagem da cura dos 10 leprosos, em que Lucas relata, no capítulo 17, versículo de 11 a 19, em que Jesus, saindo da Samaria e indo em direção à Galileia, passando por uma aldeia, alguns leprosos gritavam pedindo a cura a Jesus. E Jesus diz para eles que eles podiam ir se apresentar aos sacerdotes, que eles ficariam curados. E esses homens, acreditando na promessa do Cristo, se direcionam a caminho de Jerusalém. E o que acontece? À medida que caminham, a cura vai se dando. Eles vão ficando limpos. E o que acontece? Quando um dos 10, um samaritano, percebe que estava completamente limpo, ele não continua o caminho, ele volta para agradecer a Jesus. Existe até um quadro feito em que ele está ajoelhado aos pés de Jesus, agradecendo a cura. E Jesus se dirige a ele e pergunta: não foram 10? Onde estão os outros 9? Só um voltou para agradecer. E Amélia Rodrigues vai nos narrar, dizer que aquele foi o único que realmente se curou da alma e não só do corpo, porque ele reconheceu a dádiva, ele se preocupou em ser grato, em agradecer. Ele não ficou só na ilusão de receber a dádiva e usufruí-la. Ele se preocupou com aquele seu benfeitor, em ir agradecê-lo. Então essa passagem, inclusive, tem uma música belíssima, no último CD agora do Semearte, que o título é esse, A Cura dos 10 Leprosos. A música é linda, é de uma sensibilidade fantástica. Nos narra esse momento em que o próprio Jesus nos adverte da necessidade de reconhecermos as dádivas recebidas, de estarmos despertos, porque só os que acordaram para a vida e para os bens que a vida nos concede, conseguem perceber as dádivas, porque na verdade todos nós recebemos dádivas, mas poucos de nós reconhecemos essas dádivas e ficamos gratos por elas. Então nós vamos ver que a definição de gratidão no dicionário fala o seguinte: é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. O verbete gratidão vem do latim gratia, que significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto que se recebe ou lhe é concedido. Então nós vamos entender que a gratidão é esse sentimento de reconhecimento agradável por tudo que recebemos da vida. É termos a capacidade de perceber as coisas boas. No sentido dado,
como diz Joana, pela imaturidade emocional, as pessoas ainda acham que agradecer é simplesmente dar um obrigado, um reconhecimento mínimo à pessoa que nos deu alguma coisa. E muitas vezes as pessoas entendem essa gratidão como uma devolução. Então, ele precisa devolver àquela pessoa o que recebeu. Quando muitas vezes nós vamos ser chamados a devolver a outras pessoas e não aquelas que nos fizeram o bem. Muitas vezes nós achamos que o bem que recebemos de alguém, eu só posso agradecer se for retribuindo aquela pessoa. Esse agradecimento pode ser por sentimento, por oração, mas não necessariamente a visita que eu recebi quando estava necessitada no hospital, eu vou ter que esperar aquela pessoa que cuidou de mim, que me visitou, que ela adoeça para que eu possa retribuí-la. Não. A vida nos diz que a partir do momento que eu recebo, eu posso ser grato à vida. Aqueles que estiverem por perto e necessitados, e não necessariamente a única pessoa que me fez. Evidentemente, eu devo ser grata ao meu benfeitor, porque se eu não for grata, eu vou ser ingrata. Mas não devemos esperar que a retribuição seja feita unicamente à pessoa que nos deu. Então, Joana diz que dentre os sentimentos nobres, a gratidão é o mais puro. É o que denota a maturidade psicológica nossa, é sermos capazes de reconhecer as dádivas que recebemos das pessoas e da vida. Hoje nós chegamos aqui, o ambiente já estava todo limpo e preparado. Cada pessoa que entrava cuidava de uma atividade. Uma colocou a água, a outra acendeu a luz, os outros estavam preparando o som, outros estavam lá dentro preparando as outras ações que vão acontecer. E nós entramos e saímos e muitas vezes não reconhecemos isso. Tudo arrumadinho, tudo funcionando em ordem, e nós achamos que é natural só recebermos e não nos preocuparmos em também fazer a nossa parte. Então, Joana vai dizer que o espírito maduro, psicologicamente maduro, ele já reconhece todas as dádivas. E ela vai dizer que a pessoa grata tem alegria de viver, tem saúde emocional e psíquica, porque compartilha de todas as coisas em sua vida. E como ela é grata, ela consegue já perceber as coisas boas, e mais adiante nós vamos falar das vantagens que nós recebemos quando passamos a ser gratos. Ela vai dizer que nesse indivíduo surge também a necessidade da gratidão, não apenas em relação ao que recebe, mas sobretudo pelo que é possível oferecer-se. Ela já se coloca à disposição para ser útil, participando do espetáculo da vida em sociedade, na condição de membro atuante e não de parasita prejudicial. Está no livro Psicologia da Gratidão, na página 209. Ou seja, a pessoa grata é membro atuante da sociedade. Ela não espera ser convocada para ajudar. Ela olha para uma praça pública e ela consegue descobrir o que ela precisa fazer. Ela olha para um canal que estiver em frente à sua casa e ela sabe o que fazer. Ela não espera ser convocada. Ela é membro atuante da sociedade. Ela se sente coparticipante para que o bem aconteça. Então ela vai lá e coloca água naquela planta, em frente à sua casa, na praça. Ela se preocupa em manter o verde. Ela se preocupa em fazer alguma coisa. Ela não espera ser convocada, porque ela sabe que as flores, as sementes jogadas em algum lugar, elas vão florescer. Então,
Joana diz ainda que as pessoas gratas, elas são criativas, elas descobrem, elas são mais felizes. Mais na frente nós vamos ver que as pessoas gratas, elas se livram da inveja, elas se livram da depressão. Nós vamos ver isso mais na frente, porque em tudo elas conseguem enxergar a coisa boa. Nós vamos ver lá na frente ainda sobre isso. Então, a providência divina é reconhecida em nossa vida quando somos gratos. Nós conseguimos enxergar o dedo de Deus, a mão da misericórdia, a luz divina se fazendo. E ela sabe que tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Então, Joana diz: quem somente espera frutos saudáveis da árvore da vida, ainda não aprendeu a viver, desconhecendo que as ocorrências variadas, todas elas fazem parte do esquema existencial. A gratidão é a presença de Deus no coração do ser humano, cantando sem palavras melodias de perenidade, mesmo que de breves durações. A partir da leitura do livro Psicologia da Gratidão, Joana vai deixar claro, através dos seus estudos e dos capítulos, que existem 3 tipos psicológicos de pessoas. E esses tipos psicológicos se enquadram, todos nós poderemos nos enquadrar, ora uma fase da vida ou a nossa personalidade dessa encarnação. Ela vai dizer que, primeiro, há as pessoas que não agradecem, que não reconhecem as dádivas. Elas são altamente exigentes com a vida. Tudo o que acontece, elas acham que é natural e que até é pouco. Era para ser mais e melhor. Há as pessoas que agradecem só as coisas boas, é o segundo tipo. E o terceiro tipo, o ser psicologicamente mais maduro, é o que agradece por tudo o que acontece na vida. Agradece pelas coisas boas, agradece pelos livramentos e agradece pelas provações e sofrimento. É um espírito que já tem uma compreensão maior da vida. Agradece por tudo o que acontece. Então vamos ver um pouquinho as características das primeiras pessoas, as que ainda não conseguem ver as bênçãos que têm. São pessoas que têm tendência mais a serem revoltadas, a serem deprimidas, e elas são altamente insatisfeitas. São as que não agradecem as dádivas recebidas. Estão sempre queixosas, insatisfeitas, exigentes, insaciáveis, porque é baixa a sua capacidade de autoestima e de dar sentido existencial. Elas pensam que precisam ter para se sentirem respeitadas. Então, tudo que elas têm ainda é pouco. São orgulhosas, acham-se merecedoras de tudo, e o que lhes dão é apenas dever do outro. O que elas recebem dos pais, do companheiro, do emprego, da sociedade, elas merecem. E ainda está pouco, elas precisariam mais. Então, Joana vai nos dizer, no capítulo 8 do livro Psicologia da Gratidão, que uma das causas dessa insatisfação é o consumismo exagerado e a nossa visão materialista da vida. Ela ainda apresenta nesse capítulo um subitem, que fala justamente sobre a falta de sentido existencial. Joana vai dizer que esse ser, psicologicamente ainda imaturo, espiritualmente ainda não atribui à sua vida um sentido existencial. Eles não sabem ainda por que é que estão vivos, por que existe dor e sofrimento, por que uns sofrem mais, outros menos, mesmo com condições piores, mas encaram aquele sofrimento de forma melhor. Elas não atribuem ainda um sentido para o sofrimento, não compreendem a reencarnação. A fé ainda não é suficiente para dar um sentido às suas vidas.
E Joana vai nos mostrar neste capítulo que muitos de nós, mesmo assumindo religiosidade, ainda somos materialistas. Ainda achamos que Deus só está protegendo a nossa vida se a gente tiver com emprego, ganhando bem, com saúde, tudo bonitinho, aspiados, na nossa visão infantil. Nós ainda não compreendemos com profundidade que as decepções, as frustrações, as dores são aprendizado para a alma. Nós ainda estamos naquela ideia, Deus abençoa muito aquela pessoa, todo concurso ela passa, é uma abençoada. O outro que não passa é um desgraçado. A pessoa que tem emprego é abençoada, a que não tem não é. É assim que o Espiritismo nos diz para vermos a vida? Então, essa visão de exigência em relação à vida, de se sentir menor. Não faz um mês que uma pessoa tentou suicídio, ela ainda está hospitalizada. Não aqui nesta cidade, mas em outro estado. Porque uma amiga passou no concurso e se casou. E ela disse, como é que pode? Minhas amigas todas estão resolvendo a vida e eu não. Eu fui abandonada pelo meu noivo, fui traída e não consigo passar em concurso. E ela tentou suicídio. Por que isso está acontecendo? Por falta do sentido existencial. Que sentido nós estamos dando às nossas vidas? O que significa estar vivo aqui hoje na Terra? O que significa uma reencarnação, um projeto familiar de vida? O que nós trazemos de vidas passadas e precisamos superar? O que sabemos sobre a imortalidade, sobre o que Jesus nos ensinou? O que sabemos sobre a lei de evolução, de causa e efeito? Sobre o amor e a misericórdia divina? O que sabemos disso? Por que estamos nos comparando? Por que estamos pautando a nossa vida em cima das experiências e das vivências dos outros? Então, esse tipo psicológico que Joana nos diz, são as pessoas insatisfeitas, porque lhes falta o sentido maior da vida. Eu não tenho que me comparar com a minha amiga. Eu não tenho que me comparar com as pessoas que passaram em concurso. Eu tenho que me comparar comigo, com o que eu preciso fazer para eu superar minhas dificuldades. Então, Joana vai dizer ainda, outro defeitozinho nosso, quando entramos nessa perspectiva da ingratidão, de nos sentirmos inferiores, que é o nosso orgulho. A base também estaria no nosso orgulho. Nós nos achamos merecedores e não analisamos as experiências. Será que eu preciso dessa experiência? Nós colocamos ainda o status social diante das questões e se não conquistarmos aquele status social é porque Deus não nos ama, é porque eu não sou capaz. Então, uma amiga nossa que entrou na faculdade de medicina, cursou 2 anos de medicina e trancou e foi fazer outro vestibular para fazer letras. Todo mundo quase que massacra a menina, porque ela não queria fazer medicina. Como é que você não quer ser médico? Porque médico ganha bem, porque médico tem um status na sociedade. Mas ela não está preocupada com isso, ela está preocupada com a sua realização profissional. O que é que ela precisa fazer nessa encarnação? Olha a visão, a compreensão de nos vermos enquanto espírito, num processo evolutivo, e que eu preciso de algumas experiências que eu não posso me comparar com os outros. Então, Joana de Anjos vai dizer que o ser psicologicamente imaturo, ele é eternamente insatisfeito. Ele ainda não dá sentido existencial, espiritual à sua vida. Então, nós precisamos pensar, se chegou a crise, aquele momento em que nós estamos entrando nessa crise da insatisfação, tenhamos cuidado.
porque a insatisfação vai nos gerar muitos problemas, inclusive doenças. Então, a primeira coisa é darmos sentido à nossa existência e refletirmos melhor sobre isso, porque no livro Jesus e a Atualidade, Joana vai nos dizer que os ingratos são enfermos da alma. Assim, todos os direitos e méritos ao benfeitor nega a mínima consideração. O ingrato, ela repete, é o indivíduo imaturo psicologicamente, que todos lhe devem favores, obrigações e atenções. O ingrato suja a água que dessedenta a sua sede, quebra os galhos da árvore que lhe dá frutos e afasta de si as pessoas boas e amigas com seus atos inconsequentes de queixas. Então, o próprio ingrato trabalha contra o seu próprio bem-estar e o seu crescimento espiritual. Então, nós devemos analisar se estamos alimentando as insatisfações, a ingratidão e não estamos reconhecendo as dádivas. E ela diz mais: essas pessoas têm mais egoísmo do que sentimentos bons. Na questão 938, o Livro dos Espíritos, Kardec perguntou às entidades venerandas: as decepções causadas pela ingratidão das outras pessoas não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Porque muitas pessoas se queixam, né? Eu não vou ajudar fulano, porque eu ajudo, ele não merece, não agradece, é um ingrato, a gente faz e nunca reconhece. E aí Kardec pergunta se isso não tornaria as pessoas insensíveis para ajudar os outros. E as entidades venerandas nos respondem: seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que, se não o reconhecerem nesta vida, na outra o farão. E o ingrato sentirá então remorso e vergonha por não ter sido grato a tanta ajuda que recebeu. Um dia o ingrato vai reconhecer. Aquele que faz o bem esperando o reconhecimento, age com interesse. E o bem deve ser feito desinteressadamente. Então, quando ajudamos aos ingratos, devemos ajudá-los sem esperar o reconhecimento e a recompensa. Deixar que a vida, no momento certo, possa ajudá-las a refletir sobre o que elas recebem. O segundo tipo é o das pessoas que agradecem todas as alegrias e as dádivas, mas elas não se lembram dos livramentos e ainda não agradecem pelo mal que lhes acontece. Elas se esquecem de agradecer o fato de superarem as dificuldades, mas já se lembram de agradecer as coisas boas. Então, já são gratas, agradece a pessoa, ao benfeitor, agradece a Deus, agradece a vida. Mas geralmente ainda não se lembram de agradecer os livramentos. Todos nós chegamos aqui e a gente nunca se lembra de dizer: ai meu Deus, graças a Deus, cheguei em paz. Quando a viagem é longa, a gente se lembra, né? Nessas estradas da vida, meu Deus, livra-nos do mal. E quando a gente chega de uma viagem que demorou muito, geralmente a gente se lembra de agradecer. Mas a gente nunca imagina que um acidente pode acontecer em qualquer rua, em qualquer situação. Geralmente nós não nos lembramos de agradecer as coisas corriqueiras do dia a dia. A gente só sabe a importância do ar quando a gente está com falta de ar ou numa UTI precisando de um catéter para respirar. A gente só sabe o que é o intestino funcionando bem depois que você faz uma cirurgia, depois que você passa por um procedimento cirúrgico em que você tem que estar alerta para todos os órgãos, se os rins estão funcionando, o intestino, o estômago, tudo, respiração, coração, batimentos cardíacos. Mas como a gente está tudo normal, a gente não lembra de agradecer. Então nós precisamos reconhecer essas dádivas.
Não só passou no concurso, o parto foi maravilhoso, a cirurgia foi excelente. Não só isso. Porque o sentimento de gratidão, ele gera bem-estar. Quando nós agradecemos, nós ordenamos o nosso cérebro a fabricar substâncias de agradecimento ao corpo, as dopaminas da vida. Nós fabricamos substâncias boas, já existem pesquisas mostrando isso. Quando a gente diz, meu Deus, que coisa boa, obrigada, Senhor. Quando você lembra de agradecer. Então, essas pessoas, o segundo tipo psicológico, já agradecem as coisas boas, já conseguem ver o que há de bom. Elas já reconhecem, elas já têm a irrestrita confiança em Deus. Elas sabem que vai acontecer o melhor. E aí, o terceiro tipo é o que agradece a tudo, enfim, que ocorre na vida, inclusive as doenças. Inclusive as doenças. O médico chega e diz, minha filha, você está com câncer. Você só tem 6 meses de vida. Doutor, vamos negociar com Deus. Se tiver condição da gente negociar, vamos esticar o fio da vida. Senhor, o que é que eu posso fazer para engrossar o fio da vida? Tem como? Eu gostaria de ter mais tempo para conviver melhor com meus parentes, para conviver melhor na minha profissão. Eu acho que eu ainda não dei o suficiente na mediunidade, na casa espírita, a comunidade. Eu gostaria, Senhor, de ter esse fio da vida ampliado, para que eu possa aprender mais. Ele vai buscar essa misericórdia, essa energia boa, essa vontade de viver. Mas se isso não acontecer, se estiver no seu projeto a depuração ser feita naquele período, porque ele já está no tempo, na cota do aprendizado aqui na Terra, já se esgotou o tempo, ele não precisa mais naquela encarnação ou na atual, ele vai. Então, aquele que diz, Senhor, estou grata, se for a minha hora, uma parenta nossa fez isso. O médico disse que o caso dela, ela tirou 10 em tudo, desde a cirurgia, o resultado, um caso gravíssimo, raro. Ele fez até um artigo para publicar, porque ele também é professor da Universidade Federal de João Pessoa, da Paraíba, Universidade Federal da Paraíba, e ele fez um estudo sobre o caso dela, porque ela conseguiu se recuperar de um câncer altamente agressivo, que a probabilidade é quase nenhuma. E ela desde o começo, tranquila, eu nunca vi uma paciente, tão dedicada, tão dada, tão entregue. Nunca reclamou de uma dieta, de um tratamento, de uma situação. Um exemplo para todos nós da família. E ela não é espírita. Senhor, já vivi, se for o meu momento, não sou diferente dos outros que já passaram por isso, mas eu estou aqui. Todos os exames depois de um ano, é tudo positivo, é como se ela estivesse vivendo normal, nunca tivesse tido um câncer gravíssimo no intestino. Então essas pessoas já conseguem agradecer pelas coisas que chegam, pelas experiências difíceis. Senhor, agora chegou minha hora de testar minha paciência, me ajuda, estou precisando de ajuda, vai atrás. Elas não se revoltam. Esse terceiro tipo psicológico entende, não se revolta e trabalha a favor de si. Joana de Ângeles vai dizer no livro Liberta-te do Mal, no capítulo Tempo de Renovação, na página 33, que a primeira característica daqueles que se propõem a renovação espiritual, que estão aqui na vida, entendendo que nós estamos aqui para um processo evolutivo, ninguém está aqui de passeio, ninguém chegou aqui para os holofotes, embora tenha gente iludido pensando, nós estamos aqui matriculados no planeta de provas e expiações, não é de repouso, nós não estamos nos mundos felizes, em que o mal não existe mais.
Nós estamos num planeta de provas e expiações, matriculados, pagando disciplinas de aprendizado para a nossa alma. Então, ela diz que a primeira característica daqueles que estão dedicados à renovação é a irrestrita confiança em Deus e em seus desígnios, que se exterioriza em forma de tranquilidade em relação a todos os acontecimentos da nossa existência. Todos. Então a pessoa já diminuiu a ansiedade, já diminuiu achar que ela é quem resolve tudo. Ela aguarda, ela está procurando dar o seu melhor. Então, diante desses tipos psicológicos, nós devemos buscar a atitude de desenvolver o sentimento da gratidão como uma terapia para as nossas almas, inclusive aconselhada por Joana de Ângeles a Divaldo Franco. Joana diz: Divaldo, se você quiser ser feliz nessa vida, está lá no livro Triunfo Pessoal, já no final. Se você quiser ser feliz nessa vida, aprenda a agradecer. Seja grato por tudo. Mas se você quiser a plenitude, eu vou lhe dar 5 roteiros que eu só vou dizer no final. Certo? Então, no final, aprenda a agradecer se você quiser ser feliz nessa vida. Olha, felicidade, consciência tranquila, fé no futuro, não é? Amorosidade, respeito aos outros. O que é felicidade para nós? Não é dinheiro, né, gente? Dinheiro faz parte das nossas necessidades materiais, mas não é a felicidade. Bom, então, que motivos nós temos para agradecer? Diante desses tipos psicológicos, que motivos nós temos para agradecer? Primeiro motivo, começar a agradecer pelo alto amor. Se eu só boto defeito em mim, se eu vou para o espelho, a orelha é grande, a franja não presta, o nariz é pontudo ou é não sei o quê, a boca está assim, o olho está assado, tem 10 mil rugas já, tem isso, tem aquilo. Se eu olho para mim e só coloco defeitos, se eu não me amo, eu não estou grata para o corpo que eu recebi. Porque o corpo que nós recebemos é o que nós construímos pelas vidas sucessivas e pelas necessidades dessa encarnação. A genética funciona, mas funciona para o nosso modelo organizador biológico. O perispírito tira da genética o que a gente precisa. A epigenética hoje é a ciência que já estuda. A epigenética diz que não é a genética quem determina. Se vocês estudarem sobre a epigenética, vocês vão ver 2 gêmeos iguais, com todas as características genéticas. Aí ele pergunta, qual é o que vai ter mais saúde e se dar bem na vida? Um é mais alegre e o outro é mais triste. A epigenética já diz, não tenha dúvida, o alegre vai ter menos doença. O alegre vai fazer com que a genética dele negativa não funcione. O triste, o insatisfeito, olha aí, o queixoso, o exigente, vai deixar que as características de doença genética funcionem, porque já está provado que a alegria e o bem-estar gera saúde. E hoje eles já estão provando que passa pelo sentimento de gratidão, que essa alegria não é alegria exterior de qualquer coisa, é um sentimento que você está grato pelo que acontece com a vida e com você. Esse sentimento gera energia saudável. Então, primeiro começa com o alto amor. Eu preciso ser grato para o corpo que eu recebi do meu pai e da minha mãe, da genética primeira deles e depois dos seus antepassados. Eu preciso ser grato para o que eu construí como história de vida. Por isso que a maior prova, a maior falta de alto amor é você se comparar, é nós nos compararmos com os outros.
É a maior falta de auto-amor. Porque eu não posso me comparar nem com o meu irmão ou minha irmã que mais se pareça comigo. Eu não posso. Porque ele tem uma história de vida. Até a fase que ele foi gerado, a saúde da minha mãe, o que ela fazia, tudo isso teve influência. Então eu não posso me comparar nem geneticamente. Então essa gratidão, esse auto-amor, reconheça a sua história de vida, seja grato pela infância que você teve, as dificuldades que passou. Veja os sacrifícios de nossos pais, o que eles lutaram para que a gente pudesse estar aqui hoje, o que eles fizeram para que a gente pudesse estudar, para que a gente pudesse crescer, para que a gente estivesse vivo. Agradeça pelas noites de estudo que você teve, pelas que você não pôde estudar porque estava cuidando dos filhos, pelas doenças que você teve. Veja a sua história de vida e nunca se compare com ninguém. Ser grato para o que eu conquistei. Outro dia encontrei uma senhora que fazia tempo que ela não me via. Aí ela, socorro, faz muito tempo que eu não lhe vi. Menina, e tu já estás grávida de novo. Eu comecei a rir, eu digo, eu vou tomar isso como um elogio, porque olhe para a minha idade, será que eu deveria ainda, essas alturas, estar grávida de novo? Não, minha filha, não é gravidez, é a sobra. É a sobra das 7 gravidez. Mas ela ficou toda encabulada. Eu disse, não, minha filha, isso é elogio, você achar que essas alturas do campeonato eu ainda poderia estar grávida novamente. Então veja, se aceitar, eu encaro como uma coisa boa. Eu não fico ofendida com isso, tá certo? Então se você reconhece e vê e entende que a beleza não é na cor dos olhos, é no brilho do olhar. A beleza não é no cabelo, não é na roupa, não é na cor da pele, é na alegria que você transmite de viver. As pessoas vão sentir bem perto de você porque você tem alegria, porque você tem uma energia boa, saudável. Você pode ser a pessoa mais linda nos parâmetros da materialidade consumista, das belezas estéticas do mundo, e você não tem brilho, não tem luz própria, porque a luz não está nessas exterioridades. Nós precisamos começar a enxergar essa beleza da alma. Então isso é auto-amor. Então nós precisamos agradecer pela nossa história de vida, pela saúde que a gente tem. Agradeça pelas doenças que você tem, poderia ser pior. Você já imaginou se olhar para seu pé toda hora? Esse meu pé não aguenta nada. Esse meu pé não presta. Que energia você está mandando para seu pé? Ai meu Deus, meu pé está sofrido. Olha meu pezinho, tenha paciência comigo. Alise seu pé, converse com ele. Foi que Joana mandou Divaldo fazer quando ele fez a cirurgia do coração. Converse com suas artérias. Vá se deitar agora e conversar com elas. Converse com elas. Seja grato ao seu estômago, ao seu intestino. Meu coração, eu estou muito ansiosa, estou prejudicando muito você, meu coração. Fale com ele. Tira a atenção dele. Nós precisamos agradecer os nossos órgãos, porque eles são seres vivos. São células vivas que nos ouvem. Joana diz, converse com suas células. Converse com seu corpo. Minha mente não presta mais, meu juízo não presta. Você fica dizendo toda hora, você vai ficar mesmo. Você está mandando o seu cérebro não funcionar. Porque quem pensa é o espírito. O cérebro, ele recebe a ordem, o comando do espírito, e ele manda para todo o corpo. Então se você disser, amanhã eu preciso acordar às 5 horas da manhã, você vai acordar. 5 minutos antes você acorda. Faça o teste. Mas não tome remédio para dormir não, viu? Que não tem jeito não. Não tem quem faça você acordar, certo? Então nós temos muito que agradecer aos nossos pais, à nossa família, à nossa história de vida. Quem lembra a história de Charles Plumb? Piloto americano que foi para a guerra do Vietnã e consegue. Seu avião foi atacado por um míssil e ele consegue escapar, aciona o paraquedas e ele consegue escapar.
passa 6 anos preso no Vietnã e volta para os Estados Unidos contando sua odisseia em palestras, mostrando como ele teve que superar 6 anos de massacre. E ele está um belo dia fazendo suas palestras de otimismo, mostrando às pessoas como superar situações difíceis. E um soldado se apresenta para ele. É você que é Charles Plumb, não é? Eu estive naquela guerra do Vietnã. Fui eu que dobrei seu paraquedas. Foi você que dobrou meu paraquedas? Ele disse, sim. E eu dobrei bem, viu? E naquele dia eu dobrei mais de 1000 paraquedas. E ele olhou para ele espantado e entendeu a mensagem. E agradeceu. Eu lhe agradeço por você ter dobrado bem meu paraquedas. Porque se você não tivesse dobrado bem, eu não teria escapado. E a partir desse dia, Charles Plumb passa a fazer palestras, começando a agradecer. Eu estou vivo porque alguém dobrou bem meu paraquedas. Não foi só pelo meu esforço. Quem vem dobrando o nosso paraquedas? Para nós estarmos vivos hoje. Quantas pessoas já dobraram bem o nosso paraquedas? Familiares, pais, vizinhos, amigos, professores, pessoas na casa espírita. E o plano espiritual? E as bênçãos que recebemos, que a gente só vai saber quando chegar lá, não é? As moratórias, as ajudas, porque a gente acha que não recebe nada, né? Faz a cirurgia, deu tudo ótimo, maravilha, o médico foi bom, paguei caro, o hospital era maravilhoso. Mas tanta gente morre com médico bom, com cirurgia paga e hospital maravilhoso. Nós não nos lembramos de agradecer. Então, nós temos muito que agradecer por todas as ocorrências da vida. Não olhar as contingências da vida como situações de castigo nem punição. Tudo que nos chega é para o nosso bem. É ter a certeza disso. Tudo que nos chega. Ah, não, Socorro, você está dizendo isso porque você não tem os parentes que eu tenho. Porque você não passou pela história de vida que eu passei. Pela lei da evolução e da reencarnação e a lei de causa e efeito, nós atraímos as situações e as pessoas que precisamos para fazermos o nosso processo evolutivo. Então, nós deveremos começar a agradecer. A primeira coisa que se aconselha, faça uma lista das coisas que você ainda não consegue agradecer. Aqueles nós que estão guardados. Essa época é boa, final de ano, a gente pode aproveitar. O que é que eu não consigo agradecer ainda? E comece a orar. Senhor, me ajuda. Eu preciso agradecer por essa pessoa existir na minha vida. Por que eu preciso agradecer? O que é que eu estou aprendendo com ela? Comece a agradecer. E se lembre daquela passagem de Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 35. E como o dia fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: o lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que possam ir aos campos e aldeias circunvizinhas e comprarem para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. Ele, Jesus, dai-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupo sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, ele, Jesus, levantou os olhos ao céu e abençoou. E partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos, cheios de pedaço de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens.
essa passagem é fantástica. Jesus, com todo o poder que ele tem, o Cristo planetário, perguntou o que era que eles tinham. 5 pães e 2 peixes. Levantou os pães, abençoou, levantou os olhos aos céus, abençoou, e os pães começaram a ser multiplicados. Fez a mesma coisa com os peixes. Nós vamos ver Jesus na última ceia abençoando o pão e o vinho. Se o Mestre nos deu o exemplo de abençoar, e com a bênção se multiplica. Todas as vezes que nós abençoamos um filho, um amigo, uma pessoa, todas as vezes que nós nos colocamos para abençoar, para agradecer, para louvar, os milagres acontecem. As bênçãos acontecem. Jesus nos deu o exemplo. Ele não disse só, bota aqui que eu boto a mão em cima e os pães vão aumentando. Ele reconhece o poder de Deus. Senhor, abençoa a minha casa. Eu quero paz no meu lar. E comece a abençoar a sua casa, a sua família. Senhor, eu quero paz no meu trabalho. Ore antes de ir para ele. As bênçãos acontecem quando nós começamos a agradecer. Obrigada, Senhor, por esta situação. O que é que eu preciso aprender com ela? Me ajuda. Eu quero superá-la. Então, o sentimento de gratidão gera retorno da ação boa para quem a faz. Primeira coisa. Segundo, a corrente do bem passa a ser multiplicada. Toda ação boa que você faz, ela gera energia e ela vai se multiplicando. Todo o bem que é feito, ele se multiplica. Quando alguém ora por outra pessoa, não é só a oração dele que está fazendo efeito. Eita, minha oração é boa. Rezei para fulano, no outro dele estava bom. Olha que arrogância. Que ignorância das leis de Deus. Quando você ora, você entra na faixa de todos os que estão naquela hora orando em qualquer quadrante do universo. Porque o pensamento, ele não vai através de ondas sonoras. Ele vai através do fluido cósmico universal. Pensou aqui, está lá. Não existe essa demora não. Eu estou orando por alguém, daqui a 3 minutos a energia vai chegar lá. Não existe isso. Então na hora que eu oro, eu entro na faixa de quem está orando, todas as outras pessoas que estão orando. Aí a minha prece, ela se potencializa nesse universo de faixa que ela conquistou. Na hora que eu maldigo, que eu reclamo, eu entro numa faixa de energia densa, baixa. Aí o que é que eu faço? Quando eu digo, esse menino não presta, esse menino é ruim, ele vai ficar pior. Eu estou mandando energia e estou entrando numa faixa que não é nada agradável. É uma escolha. Então, nós não podemos ignorar mais isso. Mas existe gente estudando isso, como por exemplo, o Dr. Robert Emmons, autor do livro Obrigado. Ele é da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele faz uma pesquisa e ele afirma: quando as pessoas são gratas, elas experimentam energia calma, sentem-se mais alerta, mais vivas, mais interessadas, são mais entusiasmadas e mais próximas dos outros. Por que isso acontece? Ele diz porque, como elas são gratas, a visão delas se ampliam. Elas têm uma visão do todo e têm a vida em si como um presente. Então elas estão conectadas noutra faixa. Ele não fala isso, mas a gente entende que é isso. Então ele diz: a gratidão funciona como um antídoto para o estresse, porque a pessoa, ela está sempre grata. O sujeito se atrasou, mas chegou, então ela não reclama. O carro quebrou, mas apareceu alguém, ela agradece. Ela não fica com a raiva. Então elas diminuem. Primeira coisa, as pessoas gratas, elas entendem as contingências que estão acontecendo. Elas não se revoltam. Então, primeira coisa, diminui o estresse. As pessoas gratas têm menor tendência a sentir inveja.
porque a inveja adoece e paralisa. Elas não têm inveja porque elas não ficam se comparando. Fulano trocou de carro. Tudo bem, ele trabalhou, conquistou. O meu eu só vou trocar daqui a 5 anos. Não tenho inveja. Então ela está grata porque ela tem o carro dela. Ela não está desejando o carro do outro. Ela está grata. As pessoas gratas, elas têm menos raiva. Ele constatou isso em pesquisas de mais de 20 anos, acompanhando pessoas. Raiva, ressentimento, não tem. Elas se arrependem com mais facilidade das coisas que elas mesmas fazem errado ou que acontecem, porque elas começam a entender porque é que o outro errou. Então elas não colocam toda a culpa do que acontece de errado nos outros. Então, se elas produzem menos estresse, elas minam as energias negativas, são mais saudáveis. A imunidade delas é maior. Olha, a Joana está dizendo tudo isso no livro, e o Robert Emmons está, na sua pesquisa, comparando. Para finalizar, deixei a dica de Divaldo, né? Joana diz a Divaldo: se você vivenciar a gratidão, Divaldo, você vai ser feliz aqui na terra. Mas, se tiver ambição de ser melhor do que isso, vou lhe dar 5 regras para a conquista da plenitude, a felicidade. E ela chama isso a ética da plenitude. Primeira coisa, reconhecer que a vida é bela. Embora as mídias todas do mundo nos mostrem tudo o que acontece de ruim, em todos os quadrantes, quando você assiste um jornal, só aparece tudo que é de ruim que aconteceu no mundo. Aí você diz, o mundo está perdido, o mundo está se acabando, nada está dando certo. E você esquece de ver que a vida é bela, é maravilhosa, tem muita coisa boa para ser vivida. Segundo ponto, reconheça, Divaldo. Diga todos os dias a você mesmo: eu nasci para amar. Porque há pessoas que acham que nasceram para serem amadas. Então elas estão esperando. Como não recebem, não dão nada. Porque elas estão naquela, só dá o que recebe. Não conseguem entender que é dando que se recebe. É o contrário. É justamente a partir do momento que eu me coloco como grato, como fazendo o bem sem esperar retribuição e recompensa, fazer o bem porque fazer o bem nos faz bem e nos torna melhores. Então, diga e viva: eu nasci para amar. Não importa a quem, a que situação, eu nasci para amar. Essa situação está me pedindo que eu ame, então eu nasci para amar. Terceiro ponto: eu nasci para servir. Não espere ser servido. Não esperem que os outros façam, lhe chamem. Faça como Francisco de Assis. O último a dormir era ele, porque saía olhando todos os irmãos. E o primeiro a acordar, porque ele não admitia que ninguém fizesse nada para ele. Ele era quem ia, acordava cedo para fazer as coisas para o outro. Então, eu nasci para servir. 4. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que eu faço é que me torna uma pessoa má. Essa a gente já ouviu em muitas palestras ele falar isso. Não se deixe contaminar pelo mal que os outros lhe façam. Não se intimide. Se alguém está fazendo o mal a nós, é ela que está se prejudicando. Eu é que preciso encontrar forças para encontrar o perdão, a libertação daquela situação e chegar, quem sabe, até agradecer naquele nível psicológico maduro de que agradece até pelas situações difíceis, porque elas nos ensinam a crescer. E por último, Joana disse a Divaldo, isso é para quem quer a plenitude. O nosso ainda é começar a agradecer, não é? Vamos começar a ver as coisas boas. Sentir a alegria de viver. Vocês lembrem que sempre que pergunta a Divaldo, Divaldo, qual o segredo dessa jovialidade? Porque eu já disse a algumas pessoas, Divaldo não anda, ele volita, porque não pode.
homem daquela idade andar como ele anda. Parece uma leveza deslizando no ar. Então, a alegria de viver, ele diz em muitas entrevistas, qual o segredo da sua jovialidade? A alegria de viver. Eu sou grato à vida e encontro todos os dias motivo de estar feliz, de estar alegre. Então, nossas reflexões são essas, que nós possamos, nesse período de final de ano, em que olhamos para trás, que reconheçamos as coisas boas vividas em 2018. Não sejamos ingratos. Se lutamos, se não conseguimos, vamos adiante. Faz parte do processo do aprendizado da paciência, do desprendimento, da tolerância. Muitas vezes não conquistarmos algumas coisas que achávamos que era tão interessante. Que nós possamos agradecer a nossas famílias. Será que já agradecemos aos nossos pais pela vida que eles nos deram? Agradecer aos nossos familiares, aos nossos filhos, aos amigos. Chegar para alguém e dizer, fulano, que bom que você existe na minha vida. Que bom que você está nessa tarefa comigo na casa espírita. Como é importante chegar aqui toda quarta-feira e todo sábado, encontrar você fazendo essa tarefa. Vamos começar a agradecer, a mostrar às pessoas que nós estamos gratos pelo trabalho, pelo empenho delas. Vamos agradecer ao trabalho que recebemos da vida, aos anos vividos, até as doenças que temos, porque elas não chegam à toa, elas chegam para nos educar. E que em 2019 a gente não faça uma lista extensa, para que a gente depois não se frustre, mas que a gente comece agradecendo por 2018 e agradecer, se nos for permitido, chegarmos até lá, porque a gente não sabe o que pode nos acontecer amanhã ou ainda hoje à noite. Então, que nós agradeçamos a vida, agradeçamos a esta casa, por tantos trabalhadores, por tanta oportunidade de aprendizado, de assistência espiritual, de doação. Agradecer aos mentores espirituais, aos nossos anjos da guarda, aos espíritos familiares, quantos nos acompanham e nos ajudam e a gente nem lembra de agradecer. Então vamos agradecer por tantas dádivas recebidas, e eu agradeço ao meu ilustríssimo que está aqui na caminhada de 37 anos de casado, fizemos a semana passada. Graças a Deus, estamos nesse aprendizado e eu agradeço de coração a presença dele na minha vida, de meus filhos, da casa espírita, de tantas coisas boas que nós temos para agradecer. E agradecer a vocês por me ouvir. Muito obrigada.